Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, o quadro de entrevistas ou podcast, se você assim querer, do A Notícia do Ceará. Seja muito bem-vindo. Você também que está no sinal da rádio, passa no nosso YouTube, aproveita para deixar o like, o comentário, para compartilhar esse importante conteúdo para outras pessoas. Na temporada 2023 estamos entrevistando várias personagens políticas e hoje estamos aqui para receber ele. E claro, dispensa apresentações, mas é sempre bom a gente situar o nosso ouvinte, o nosso internauta de quem estamos recebendo. Ele que já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, nas últimas eleições esteve como candidato ao governo do estado e já foi prefeito de Fortaleza por 2 mandatos. Eu recebo aqui o ex-prefeito da capital cearense, Roberto Cláudio. Seja muito bem-vindo pela primeira vez, espero que de muitas, aqui à Rede A Notícia do Ceará. Primeiro, Felipe, muito obrigado pelo convite, um prazer vir até o local, até o espaço físico, mas principalmente em conhecer mais a fundo a iniciativa de comunicação democrática que tem coberto o estado do Ceará praticamente inteiro, dando inclusive espaço para novos comunicadores, novos jornalistas. Então, parabéns pela iniciativa a vocês e muito obrigado, é uma honra para mim estar participando aqui dessa entrevista com você hoje. Perfeitamente. Antes da gente entrar na parte política, que é o foco da nossa entrevista, a gente sempre gosta de conhecer um pouco também do ser humano, no caso, o ser humano, a pessoa Roberto Cláudio, né? E o que é de interesse de algumas pessoas é a saber um pouco mais desse histórico. O senhor, filho de educadores, inclusive seus pais, seu avô, foram servidores da Universidade Federal do Ceará, e aí o senhor vai para a seara da medicina. Como é que foi esse desejo de não seguir na seara da educação e ir para essa outra área? Como você disse, meu pai era professor universitário da UFC, minha mãe era servidora de carreira da UFC, e meus 2 avós, do lado materno e paterno, professores, um da escola estadual e outro também professor da UFC. Então, acabei crescendo e continuo num ambiente que dirigiu boa parte da sua contribuição à vida pública, à educação. Entretanto, eu acabei seguindo também um caminho, como você disse, um pouquinho distinto. Eu resolvi fazer medicina, mas logo em seguida, quando eu me formei médico, eu segui logo para fazer um mestrado, um doutorado no exterior, exatamente para voltar para a universidade. Então, mesmo tendo feito medicina, a minha ideia original, inicial, era seguir uma carreira acadêmica e me dedicar também a uma vida universitária. Acabou que quando eu voltei para o Brasil, acabei me envolvendo muito com diversas pessoas que tocavam programas de saúde da família do interior do estado do Ceará, e decidi ali ainda jovem, né, para mim hoje pelo menos, eu tinha 31 na época, estou com 47, me candidatar a deputado estadual para defender essa bandeira que foi um pouco a minha escolha de vida, que era fazer saúde pública, mas também entender o papel de defender as universidades, defender o papel de investimento em ciência, em tecnologia, e acabei sendo eleito deputado estadual logo após ter voltado desse tempo de estudo no estrangeiro. É exatamente sobre esse ponto que a gente fala agora, porque muitas pessoas elas lembram muito da marca do Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, mas como o senhor me falou, a sua primeira participação na política de forma mais ativa foi como deputado estadual, eleito em 2006, e aí até para o cearense relembrar um pouco mais, para a gente mexer com a memória do cearense, qual o seu legado, a sua marca que o senhor deixou como deputado estadual, que o senhor pode considerar e falar para a gente aqui hoje? Eu fui eleito deputado 2 mandatos. Fui eleito em 2006 e em 2010. 2006 era uma eleição meio inusitada, porque eu não tinha apoio político tradicional. Eu não tinha apoio, assim, tinha poucos vereadores do Ceará que me apoiavam, um grupo em Itaitinga, um amigo em Boa Viagem, que era suplente de vereador, então eu contava nos dedos, né, os políticos que tinham uma vida de militância política que me davam apoio. Eu tinha apoio de prefeitos e minha votação foi massivamente majoritária aqui em Fortaleza e na região metropolitana, a despeito do apoio de alguns colegas médicos também que militavam como médicos no interior. Destaco aqui em Ubajara, em Viçosa, amigos com quem tinha uma vida de relação pessoal, de amizade, que acabaram dedicando importantes apoios, o que a soma acabou dando certo. Eu fui eleito, eu fui o 43º em termos de votação dos 46 eleitos, né? E como deputado, Felipe, eu me dediquei primeiro a aprender. Como eu não vinha
a minha experiência de vida pessoal não era no mundo político, era um mundo completamente novo. De onde nasceu esse desejo, de fato, de lutar pela categoria, ou foi uma ideia sua de... Felipe, eu não sei, essa pergunta aqui, acolá, eu mesmo me faço, sabe? Quando é que surgiu a decisão? Eu acho que ao longo da vida, sabe? Eu nasci numa casa muito politizada, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas que debateram muito política dentro de casa, sempre se envolveram em bandeiras de luta, né, daquilo que acreditava. Meu pai acabou sendo reitor da própria UFC, se candidatou e foi eleito. Então eu vivi num ambiente muito politizado, né? Na universidade também apreciava a militância política e nunca deixei de amar a política. Acho que o doutorado, o mestrado, o doutorado e essa experiência de ter trabalhado com o programa de saúde da família no interior foi me dando assim um sentido existencial distinto, sabe? Olha, talvez a minha contribuição maior seja por aqui, seja lutando na política por aquilo que eu acredito. Então veio um pouco de um sonho, de uma utopia minha, dos amigos, a minha família principalmente, de gente que acreditava que haveria um espaço para uma contribuição mais prática. E fui eleito, como eu disse, como o 43º dos 46. E a primeira coisa que eu descobri é que lá dentro, o mais votado ou o menos votado tem exatamente a mesma importância. É uma casa de pares, né? São 46. E o valor, e o principal aprendizado meu no primeiro mandato foi ter a humildade de entender que as diferentes histórias de homens e mulheres que estavam ali eram igualmente ricas. Cada um tinha uma história de vida. Gente que veio do Cariri, gente que veio da Zona Norte, gente que veio do Sertão Central, gente que já era filho de político, gente que se fez político, gente que era comerciante, outros que não tiveram oportunidade de estudar, mas tinham histórias extraordinárias de vida pública. Então eu fui aprender com um coletivo de pessoas bastante diferentes. E talvez esse tenha sido o meu maior legado do meu primeiro mandato, foi aprender com a diversidade da casa. Uma outra coisa importante é aprender também um pouco o que a Assembleia fazia. A gente tem muita expectativa quanto ao trabalho do deputado, e o principal trabalho do deputado é representar causas ou regiões. E eu tive a possibilidade de trabalhar em várias comissões técnicas. Eu presidi uma comissão que era de Educação Superior, Ciência e Tecnologia, mas participei de várias comissões, participei de várias iniciativas que me fizeram viajar ao interior do estado do Ceará, conhecer realidades econômicas e sociais distintas. Fiquei como vice-líder do governo. É bom dizer que eu comecei minha vida como opositor, né? Porque à época a minha candidatura de deputado era ao lado da candidatura ao governo do Cid Gomes, que era o candidato de oposição ao então governador Lúcio Alcântara, e fiquei, porque ganhei algumas eleições depois do lado do governo por alguns anos, e agora voltei ao status de oposição. Mas no meu segundo mandato, eu fui eleito presidente da Assembleia. Eu fui eleito em 2006, deputado a primeira vez, com 31 anos de idade, e trabalhei muito, aprendi muito, fui atrás de conhecer melhor a história de cada deputado, da própria casa, do próprio estado do Ceará. E na minha reeleição, em 2010, eu acabei sendo eleito presidente da casa. Fiquei como presidente da Assembleia 2 anos, pude criar várias iniciativas novas. Você perguntou sobre o legado. O primeiro concurso público da história da Assembleia a gente organizou, criamos aí, fortalecemos uma iniciativa que foi consolidada por ex-presidentes como o Domingos Filho e o Marcos Carles, que era uma programação da TV e da Rádio Assembleia que pudesse valorizar a cultura cearense. Criei grandes fóruns de debates de ideias inovadoras, de saneamento, desenvolvimento rural, trazendo gente de fora do Brasil, inclusive, para debater na Assembleia. Então tem muita coisa aí que eu acho que foi construtiva. E depois, já como presidente, me candidatei a prefeito de Fortaleza em 2012. Perfeitamente. Você falou a respeito de uma postura construtiva, e aí tem muito na cabeça do público em geral que você só pode fazer política estando no cargo eletivo. E aí, dos 3 principais candidatos ao governo do estado do Ceará no ano passado, hoje tivemos o eleito, hoje um outro ocupa uma titularidade de uma pasta, uma grande prefeitura do Ceará, e hoje eu queria saber como vem a sua atuação política do resultado das eleições do ano passado até aqui. Emendando nessa pergunta, eu queria saber, pintou algum convite para Roberto Cláudio integrar o atual governo ou uma outra prefeitura aqui no Ceará? Felipe, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a democracia, né? A democracia, a despeito de, aqui no Brasil, haver uma tendência de acabar numa eleição
o governismo crescer. Isso é uma coisa do interior, isso é uma coisa de outros estados brasileiros, isso faz parte um pouco da democracia brasileira, que é a tendência de, após a eleição, até para buscar governabilidade, os governos buscarem diálogo, às vezes com forças políticas que foram derrotadas na eleição, para poder aumentar o seu raio de governabilidade. Isso é um fato meu mesmo, quando fui eleito, só para poder falar de mim mesmo, né? Quando eu fui eleito prefeito de Fortaleza, de 43 vereadores, se eu não me recordo, só 16 dos 43 foram eleitos na minha coligação. Então era minha obrigação buscar diálogo para poder ampliar minha base na Câmara para governar, e governar bem, né? Acabei acabando meu primeiro mandato com 37 dos 43 vereadores me apoiando. Isso é uma construção que se faz. Mas também é muito bom para a democracia que exista uma oposição. E uma oposição responsável, construtiva, que cobre, que dê voz, muitas vezes, às críticas, que dê voz às insatisfações, que possa ser um instrumento de equilíbrio do poder, né? Isso para a política municipal, isso para a política estadual e para a política nacional. As oposições são fundamentais às democracias. Se a gente olhar aí as democracias mais antigas do mundo, lá na Europa, você vai ver que quem ganha a eleição é obrigado pela vitória a governar e governar bem. O povo vai atrás de cobrar aquilo que foi prometido, aquilo que estava no plano de governo. Então, quem ganha tem a felicidade de celebrar a vitória, mas tem a responsabilidade de governar e responder às pressões e necessidades do povo. E quem perde tem uma outra natureza de responsabilidade. É entender que você, após a eleição, é uma força minoritária, porque quem ganhou é majoritária, mas você representa um sentimento de muita gente que não aprovou aquele projeto vencedor. Então, uma boa oposição, primeiro se faz entendendo o papel da oposição, que é representar um espaço minoritário, mas de um pedaço da população que não apostou naquele projeto de poder. Então, a nossa responsabilidade, pelo menos é assim que eu entendo, de quem perde a eleição, é de poder ir para a oposição e dar voz às insatisfações, às críticas, de forma respeitosa. Eu certamente farei uma oposição, como estou fazendo, muito mais consciente, muito mais pé no chão e responsável, responsável, né? E também, né, responsável, do que eu faria se não tivesse sido governo. Porque como eu vi, como a oposição pode ajudar, mas pode atrapalhar quando ela é descomprometida de valor, quando ela só quer atacar, quando ela quer ofender a honra, ela não ajuda. Quando ela apresenta um problema, quando ela dá voz àqueles que estão reclamando, por exemplo, ou sofrendo com a insegurança e com a violência, quando ela dá voz, por exemplo, a um hospital que fechou as portas da emergência, quando ela muitas vezes reclama uma comunidade ou uma cidade que está sem escola de ensino médio, quando ela está dando voz a uma estrada que foi prometida e não foi feita, ela está ajudando o povo e está cobrando do governante que ele faça. E é esse o papel da oposição que eu tenho buscado fazer e sempre que possível apresentando uma ideia. Não é porque eu estou na oposição que eu vou torcer contra o meu Estado, muito pelo contrário, tem que torcer a favor do meu povo. E a oposição ela também tem esse papel de apresentar uma alternativa. E se o governo que foi eleito usar a minha ideia e ela der certo, ótimo, né? Eu não quero ter a vaidade da propriedade da ideia. Eu quero ter, de alguma maneira, o orgulho de ter contribuído para algum problema ser resolvido. Então é assim que eu tenho buscado fazer oposição, com a responsabilidade de quem foi governo e sabe que a boa crítica da imprensa, que a boa crítica da oposição pode ajudar o governante bem intencionado a acertar mais e errar menos. E é nessa pegada que eu quero agora fazer meus 4 anos. Já respondendo também a sua segunda pergunta, eu não fui convidado para nenhum cargo, até porque logo de supetão após a eleição eu me apresentei já como oposição, porque é assim que as democracias têm que funcionar. Quem ganha tem que ter a responsabilidade de governar e governar bem, senão não vai continuar governando. E quem perde tem que ter a humildade de aceitar o resultado das urnas e tratar de fazer uma oposição construtiva e responsável. E é assim que eu tenho encarado o meu papel. Perfeitamente. O senhor tem uma bagagem na política do estado do Ceará e entre os 3 principais candidatos do ano passado havia uma grande expectativa
em torno do seu nome. O pessoal lembra muito do Roberto Cláudio prefeito, mas teve o Roberto Cláudio deputado, presidente da Assembleia. E havia uma grande expectativa, né? Tipo, a música de campanha, o melhor prefeito do Brasil vai virar governador. E aí eu pergunto para o senhor, qual a avaliação que o senhor tira do resultado de 2022? O que é que ficou faltando para que, de fato, o melhor prefeito do Brasil viesse a se tornar governador do estado? Primeiro, a gente tem que ter muita humildade, como eu disse, e entender a decisão popular, né? Nós tínhamos 3 candidaturas, né? Um candidato bastante conhecido, até pelas pesquisas mais conhecido do que eu era pelo interior do estado do Ceará. Eu disputei com o capitão Wagner aqui em Fortaleza para prefeito, depois em seguida ele teve uma disputa com o atual prefeito Sarto, mas ele já vinha numa caminhada pelo interior que dava a ele até um nível de conhecimento da população do interior maior do que o meu. E uma terceira candidatura menos conhecida do que a nossa, mas com fortes apoiadores, né, que era o presidente Lula e o então candidato ao Senado e ex-governador sainte, o ex-governador Camilo Santana. Aqui no Ceará, Felipe, como em vários, eu diria, em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros, as eleições para o governo e para o Senado, elas ficaram muito a reboque da polarização da eleição nacional. Quase 2 anos antes do que aconteceu na eleição, os jornalistas, quem acompanha a política, vinha cantando a pedra, como se diz, né? Antecipando que muito possivelmente não haveria espaço para terceiras vias. A gente tinha grandes nomes. Eu tive o privilégio de apoiar um grande nome, o mais preparado dos nomes, com ideias novas, com capacidade e experiência de governo, que era o Ciro Gomes. Tinha uma outra mulher também muito bem intencionada, que era a Simone Tebet, e outras candidaturas. Mas a construção dessa polarização da eleição nacional, que era muito mais motivada pelo ódio bilateral do que mesmo pelo amor, ela meio que deixou imprensado o espaço para as terceiras, para um terceiro nome, para um outro nome, para uma alternativa a essa polarização. Isso aconteceu para presidente, e isso acabou repercutindo também nas eleições de governo em todos os estados do Brasil. Você pode olhar no sul do país, onde o Bolsonaro teve maioria, os governadores eleitos eram aqueles que colaram ou se colaram no Bolsonaro. No Nordeste, a grande maioria, praticamente todos os governadores eleitos, estavam colados à campanha do Lula, porque essa polarização da eleição federal ela acabou sendo verticalizada. Deputados, por exemplo, que apoiaram estados federais e candidatos ao Senado que estavam de um lado do polo ou de outro, também foram influenciados por esse tipo de posicionamento. Então, acabou acontecendo isso. A eleição nacional tirou um pouco da luz, né, o debate do futuro do estado do Ceará. Foi muito fortemente a eleição de padrinhos, né, de padrinhos fortes e tal, nessa polarização que acabou influenciando de alguma maneira as eleições de todos os estados brasileiros. Você vê São Paulo, né? Eu até uso São Paulo como exemplo, onde você tinha uma polarização muito parecida com o estado do Ceará, e que você tinha, né, um candidato ligado ao Bolsonaro, que foi o governador eleito, o candidato que é o ministro da Fazenda, apoiado pelo Lula, que era o Haddad, e tinha um governador bem avaliado, sentado na cadeira, indo para uma reeleição, que era o vice-governador que assumiu o governo, que era o Rodrigo Garcia, uma pessoa muito respeitada, apoiada pela maioria dos prefeitos, e foi o terceiro colocado, exatamente porque acabou essa polarização da eleição nacional sendo mais importante do que mesmo o debate a respeito do futuro do próprio estado de São Paulo. Perfeito. Pegando aí um gancho da sua fala, dá para a gente encaixar na pergunta de agora, um dos seus primeiros pronunciamentos após o resultado das eleições foi o seguinte: a democracia é isso, e desejou sucesso aos vencedores. Então, encaixa com a fala de hoje, que o senhor fala que torcer para dar errado é torcer contra o povo do Ceará. Sem dúvida. E aí, trazendo para o contexto dos 100 dias do governador Elmano, na frente do governo do estado do Ceará, o senhor teve algumas críticas, como atraso no reajuste de algumas categorias, demissões em massas, aumento de impostos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses
pouco mais de 4 meses de Elmano à frente do governo do Ceará. Primeiro, assim que acabou a eleição, liguei para o Elmano, governador Elmano, para parabenizá-lo pela vitória. Liguei para o capitão Wagner também, para parabenizá-lo pela campanha. Muito interessante isso, porque o eleitor pensa que é todo mundo inimigo, ninguém se fala, ninguém se encosta. Claro, a gente foi adversário de ideias, o embate de ideias e tal. E eu, pelo menos, tento buscar civilidade na minha vida, né, e minha vida pessoal e na vida pública, até para levar a vida e a política com leveza, né? Isso é bom para ser mais, até para ser feliz, né? A gente alimentar ódio, alimentar raiva, se nutrir por sentimento de vingança, de inveja, isso tudo é atraso para a gente mesmo. Então, levar a vida com leveza e a política com civilidade, eu acho que é uma coisa boa para si mesmo e boa como exemplo para a política. Olha aí, será que alguém crê que uma eleição motivada pelo ódio ou pelo antagonismo vai ajudar o Brasil a construir um caminho racional de buscar uma solução para os nossos problemas complexos, né? Boa parte das pessoas que votaram no Lula não votaram por amor ou convicção que o Lula tinha o melhor projeto, mas votaram porque queriam derrotar o Bolsonaro e vice-versa. Então, as forças motivadoras foi o antagonismo a um ou ao outro, né? E certamente que essa não é a melhor força para mover transformações num país tão complexo e tão rico de oportunidades como o Brasil é. Mas, enfim, eu, como você disse, não estou no time daqueles que torcem que quanto pior, melhor para mim, né? Quanto pior, pior para todo mundo, pior para o estado do Ceará. Então, a primeira consciência que eu tenho como opositor é ter a liberdade de, quando o governador eventualmente acertar numa medida ou for vítima de uma justiça, eu ser capaz de, mesmo como opositor, levantar minha voz em defesa daquilo que eu acredito, nem que aquilo esteja em convergência com o que o governo faz ou fala ou acredita. Então, fazer isso com independência é muito bom. Mas, infelizmente, como você disse, primeiro, é muito cedo para fazer análise definitiva. Já governei 2 vezes e sei que 120 dias, né, não é um prazo razoável para você estar tirando conclusão se o governo vai dar certo ou não vai. Não é certamente sensato e racional você dizer isso. Mas há algumas coisas que preocupam, sabe? E eu falei delas sempre, e falei com cuidado, e falei dando alternativas, falei dando sugestões, para não parecer apenas que eu estava apontando o dedo da crítica sem ter o compromisso em poder apresentar o que eu penso sobre isso, até em tom de ideia. Mas vamos lá. Eu listei algumas coisas nos 100 dias, eu listei com muito cuidado, dizendo que 100 dias é muito pouco. E algumas coisas já aconteceram depois dos 100 dias. Mas na primeira semana do governo, não sei se você lembra, Felipe, teve uma demissão de 2.100 pessoas da fábrica Guararapes, em Fortaleza. Logo em seguida, a fábrica Irauçuba fechou. Isso é culpa do governo que iniciou? Claro que não. 10, 15 dias. Mas a questão não é de quem é a responsabilidade, é ter a noção que ser governador do estado é muitas vezes agir ou reagir a um problema, mesmo que aquilo não seja da sua direta responsabilidade. O Rio Grande do Norte, por exemplo, teve um problema semelhante ao Ceará um tempo atrás. A mesma fábrica, inclusive, fechou empregos porque era mais barato comprar da China, feito, do que produzir. Só que uma empresa, quando está ali, ela tem um papel social, que é o do emprego. Então podia ser, por exemplo, razoavelmente feito, o Estado contratar uma cooperativa, manter os empregos e obviamente, de forma subsidiada, manter aqueles empregos vendendo o produto que é produzido para Riachuelo, que no caso era a fábrica a loja do da Guararapes. Isso foi feito no Rio Grande do Norte para preservar o emprego. Então, a reação ao desemprego, que é hoje uma chagas do Brasil, um problema grave do Brasil já há alguns anos, do não crescimento econômico, há mais de 10 anos que o Brasil não cresce economicamente e o desemprego tem sido uma pauta permanente desse Brasil, de diversos governos diferentes, eu acho que foi um erro. Como foi um erro mandar a primeira mensagem à Assembleia, uma mensagem muito contraditória. De um lado, ela cria 10 secretarias, 7 assessorias com status de secretaria para poder garantir emprego para os apadrinhados e aliados políticos. E do outro lado, aumenta o imposto que vai repercutir sobre o preço de tudo. Desde o tomate e da cebola, né, até o item mais caro de consumo. Os ricos e pobres, e normalmente quem sofre mais é quem é mais pobre.
Porque quem é mais pobre gasta 100%, consome 100% do que recebe. Quem é mais rico guarda alguma coisa na poupança, ou quem tem um dinheirinho a mais. Então, é um imposto injusto, que é um imposto sobre consumo. Então, de um lado, o governo pede o sacrifício do povo e do outro aumenta a despesa do governo. Também foi uma coisa infeliz. Como foi infeliz, hoje boa parte do interior que nos acompanha sabe o valor de ter uma fábrica no seu município quando tem. Aquela fábrica paga o salário em dia, garante direitos, faz o dinheiro circular no comércio e muitas vezes dá vida à economia local. Uma lei aí que foi apresentada reduzia o incentivo para ter fábrica no interior. E nós batemos muito duramente nisso porque não há alternativa em muito município hoje ao emprego dessa fábrica. E essa fábrica ia embora. E nós chamamos a atenção, a mensagem foi aprovada em regime de urgência, sem reunir comissão. Felizmente, a pressão de vários industriais que prometeram ir embora do Ceará, porque os contratos estavam sendo quebrados, fez com que o governo voltasse atrás e pudesse revisar uma medida tão criticada por nós. Os hospitais regionais, eu fiz essa apresentação, hoje Fortaleza está sobrecarregada pela falta de apoio, que isso não é só de hoje, mas é uma prioridade que ele prometeu na campanha e deu 100 dias e está na hora de cobrar, né? Hoje os hospitais regionais de Limoeiro e de Xeramobim, por exemplo, foram inaugurados, um deles há 2 anos, e não funcionam a contento, só parcialmente. As emergências estão fechadas. Se prometeu reduzir fila de exame e cirurgia, foi anunciado isso no começo do governo, e até agora, quantas foram feitas? Né? E, enfim, então temos que cobrar também celeridade nos compromissos de campanha, no combate à fome, na redução de fila de cirurgia, na gratuidade do transporte intermunicipal, porque até agora não saíram efetivamente do papel. E eu fiz uma crítica essa semana agora, em relação a um dado muito grave, Felipe. Essa talvez a mais séria de todas que eu fiz até agora, um dado oficial do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, que demonstra uma situação econômica do estado do Ceará muito grave. O estado do Ceará era um estado quebrado há um tempo atrás, você lembra disso, né? Servidor não recebia em dia, recebia um cheque que era um crédito, né? Porque não tinha dinheiro para pagar o servidor. Aumento, então, nem se fala. O estado do Ceará não tinha capacidade de trazer dinheiro desses Banco Mundial, Banco Internacional, porque não tinha dinheiro para dar a sua parte e nem de pagar a dívida. Como era o estado quebrado, era um estado que tinha muito problema social e não tinha dinheiro para responder a essa questão, às emergências sociais. E foram anos de sacrifício e de compromisso com gastar bem, gastar com eficiência, economizar dinheiro, que o Estado do Ceará teve uma credibilidade nova junto a bancos internacionais, junto ao governo federal, para poder pagar servidor em dia, para dar aumento justo e necessário, para poder contratar servidor, para poder ampliar a saúde, a educação, fazer obra de estrada, de segurança, de açude. Pois bem, nesse relatório, que é ainda muito preliminar, mas ele mostra o primeiro bimestre, os 2 primeiros meses desse ano, mostra que o estado do Ceará foi o estado que mais aumentou despesa no Brasil inteiro. Então, o primeiro lugar em despesa foi o Ceará. E não foi em investimento, não foi em obra de estrada, não foi em pagamento de parcela de obra de açude, não foi em obra de hospital de educação, foi em despesa com terceirizado, com gasto com pessoal, com custeio da máquina. Só que nesse mesmo período em que o estado do Ceará foi o primeiro em despesa, que foi 43% a mais de despesa no começo desse ano que no começo do ano passado, a gente só cresceu 9% de receita, que é o que entra. O que sai aumentou 43% e o que entra só aumentou 9%. A conta não fecha. Para uma dona de casa, para um microempresário, sabe que 1 hora e a conta não fechar do Estado é um risco que daqui a alguns anos a gente vai pagar servidor em dia, a gente vai ter condição de dar aumento para servidor, a gente vai ter condição de abrir leito novo, fazer cirurgia a mais, vai ter condição de aumentar a vaga de universidade, vai ter condição de comprar mais viatura e contratar mais policial. O que vai estar em risco é a capacidade do Estado ter recurso para responder às necessidades do povo. Então, são dados muito graves. O Estado do Ceará, que já teve, por exemplo, a melhor poupança do Brasil, comparado ao seu tamanho, nesse ranking do primeiro bimestre, dos 26 estados comparados, porque um não mandou a informação, só eram 26,
A gente está em 19º em termos de poupança. Então, todas essas são situações graves que precisam serem refletidas, esclarecidas. O que é que justifica ter aumentado 43% de despesa em um ano? Primeira pergunta. A segunda é, vai ter dinheiro para manter esse nível de despesa? Qual é o esforço para reduzir ou dar eficiência às despesas? Então, tudo isso tem que ser respondido. Eu fiz uma fala ontem e a Assembleia deve estar repercutindo hoje, e é muito importante um debate público sobre isso, porque é sobre o futuro do Ceará. Não é só sobre falar mal, não é só sobre fazer crítica, é sobre esperar que venha uma resposta assertiva, responsável, para que o equilíbrio fiscal não seja perdido, para que o Estado do Ceará não entre num ciclo de decadência econômica e fiscal da própria máquina pública estadual. Perfeitamente. Falando sobre o futuro do Ceará, o debate político ele é muito importante nesse contexto. E aí o senhor foi aclamado recentemente como presidente do Diretório Municipal do PDT. E aí eu queria que o senhor falasse a respeito do futuro do partido. O senhor falou que esse ano é o ano do PDT voltar a discutir a economia, a discutir coisas importantes de fato, as militâncias. Eu queria que o senhor falasse do futuro do partido a partir desse contexto. A gente está planejando, inclusive, uma reunião essa semana da Executiva Municipal, exatamente para estabelecer aí uma rotina de atividades. Isso, obviamente, liderado pelo nosso prefeito Sarto, pelos vereadores de Fortaleza, pelos movimentos sociais do partido. A ideia é a gente andar pelos bairros de Fortaleza e fazer, primeiro, um debate sobre as políticas públicas que o PDT tem implantado aqui na cidade. Bom dizer que agora, recentemente, acho que esse ano passado, foi publicado um dado que Fortaleza tem a maior cobertura de tempo integral, de educação em tempo integral de todas as capitais brasileiras. Também tem o maior programa de capacitação para o trabalho de todas as capitais brasileiras. Falar um pouco sobre o que o PDT tem feito aqui para as comunidades de Fortaleza. Mas uma segunda coisa importante é mobilizar e dar vida aos movimentos sociais do partido, o movimento das mulheres, o movimento do ecotrabalhismo, o movimento da juventude, o movimento da igualdade racial, dar vida a esses movimentos, que são eles que são a base e a estrutura do partido. E também ir preparando, além, a gente tem a maior bancada de vereadores do PDT hoje em Fortaleza, mas também estimulando e preparando candidaturas novas, de pessoas que não se candidataram ainda e às vezes têm uma militância específica no empreendedorismo, muitas vezes em defesa dos direitos animais, que tem uma defesa específica, né, de políticas de inovação digital, dar espaço para que novos candidatos também sejam descobertos ou descubram o seu talento. Política é feita igual a futebol, né? A gente tem que, o bom time de futebol tem que ter ali os craques experientes, que são exemplos, e trazer a turma da base, dar espaço para essa turma nova ter mesclar, né? Mesclar. Então, esse vai ser um trabalho do PDT ao longo desse ano de preparação. Até disse que o próximo ano que é o ano de debater eleição. Esse ano é ano de fazer partido. Então é se preocupar muito mais com os debates da cidade, debater os grandes temas, fortalecer a presença e a divulgação e comunicação do que o PDT tem feito em Fortaleza, fortalecer os movimentos sociais e ir dando espaço para que novos talentos possam emergir na política, como na medicina, como no jornalismo, como no direito. A gente precisa dar espaço para gente nova, talentosa, que às vezes não tem ainda a experiência para falar, um entendimento profundo da política que uma pessoa que tem 20, 30 anos de militância política tem, mas tem paixão, tem desejo de se vir. Então é pegar esse diamante ali que está muitas vezes bruto e a gente ajudar a lapidar, porque dali pode sair um grande secretário, um grande vereador, um grande deputado, um grande, um ministro, né? Alguém que no futuro vai defender de forma correta e preparada o interesse do povo. Perfeitamente. Ainda falando sobre avaliações, se 100 dias não dá para a gente dizer muita coisa, ainda 2 anos e 4 meses, acredito que dê. Qual a sua avaliação sobre o seu correligionário José Sarto à frente da Prefeitura Municipal de Fortaleza? O Sarto tem tratado de trabalhar em 3 caminhos, né? O primeiro deles, e parece que é uma coisa simples e não é você garantir a continuidade de obras e ações vencedoras ou que são julgadas como favoráveis e positivas pela população. Então, muita coisa que foi, às vezes, iniciada até antes de mim,
que eu continuei, algumas iniciadas na minha gestão e que não estavam finalizadas e que precisavam serem fortalecidas ou serem ampliadas, estão sendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? O próprio investimento nas escolas em tempo integral. Fortaleza não tinha nenhuma escola em tempo integral e agora com o prefeito Sarto tem a maior cobertura de tempo integral das capitais brasileiras. Isso envolve, não é só construir creche, escola, equipar, isso envolve contratar professor, isso envolve estabelecer um currículo pedagógico de qualidade, isso envolve garantir merenda escolar suficiente e adequada. Então tem todo um esforço logístico para você não perder o que foi feito e, muito pelo contrário, expandir, garantir e até corrigir alguns rumos. Obras mesmo, várias obras, nós deixamos ali no início, com 10, 15, 20% de execução, quase todas foram entregues e nenhuma está parada. Então essa é uma dimensão importante, historicamente, da gestão pública, é você continuar e dar seguimento a obras e ações que estão sendo bem apreciadas ou são aguardadas pela população. Uma segunda dimensão importante disso é você garantir que plano de governo esteja sendo colocado em pauta. Outro dia saiu um relatório, no final do segundo ano do governo do prefeito Sarto, comparando a execução do plano de governo entre as capitais do Brasil. Quase 70% do que foi prometido pelo prefeito está sendo executado, né? Isso envolve, inclusive, ideias novas. A Juventude Digital, que é um grande esforço de capacitação de jovens para o mercado de trabalho digital, como Nossas Guerreiras, uma política de microcrédito que hoje alcança quase 10 mil mulheres em Fortaleza e que são políticas criadas já pelo atual governo. E uma terceira dimensão que é deixar a casa organizada para o futuro. Então essas são três dimensões objetivas de analisar um governo. Continuar o que está bom e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Uma segunda é implantar um plano de governo que foi prometido. E uma terceira, ir preparando a cidade para o futuro. A cidade não está só organizada, mas como ela melhorou a sua nota fiscal, a sua situação fiscal junto ao Ministério da Fazenda, o prefeito está conseguindo captar agora mais de R$1,5 bilhão. E esse dinheirão todo aí, o que é que quer dizer isso? Isso é obra para esgoto, colocar piso intertravado de bloquete, aonde é piso de lama, é obra para areninha, é obra para mais escola e creche em tempo integral, é mais leito hospitalar, é mais dinheiro para posto de saúde, para contratação de médico. Então, é dinheiro novo que o município só pode estar captando em virtude da sua organização fiscal. Então, por essas três dimensões, eu tenho muita certeza que ao final do governo do prefeito Sarto, ao quarto ano dessa gestão, as pessoas vão ter muita clareza desse legado que está sendo deixado para uma gestão organizada administrativamente, financeiramente, de uma equipe preparada, que está trabalhando muito ao longo desses 2 anos e 4 meses e que está, toda a gestão, eu falei dos 100 dias, né? Sim. E dizia isso comigo, prefeito, a gente é avaliado ao final do governo. É ao final do governo que as pessoas vão ter clareza da obra inteira, né? E eu tenho absoluta certeza que haverá uma clareza desse legado, dessas três dimensões que eu falei da gestão do prefeito Sarto ao seu quarto ano. Você acha que ele é um bom nome para 2024, se colocar a candidatura a uma reeleição? Essa é uma decisão que só acontecerá próximo ano. Ele mesmo, o prefeito, tem tido toda a razão de dizer que não é bom antecipar esse debate. Ele está preocupado em resolver questões que precisam ser resolvidas, do trânsito, da educação, da saúde, do posto de saúde. O trabalho dele não pode ser disperso, né? Não pode dispersar energia falando de política ainda, né? Ele está focado na própria gestão, em aprimorar, em avançar, em evoluir. Mas, naturalmente, nós entendemos o PDT que ele é o nome natural à reeleição. Mas ele mesmo, né, tem dito com muita propriedade que essa é uma discussão só para o próximo ano. E até lá o que ele tem muito pela frente é muito trabalho, muita obra, muita entrega. É isso que é nessa área que ele tem dispensado os esforços dele e da sua equipe. Perfeitamente. Antes da gente sair do assunto Sarto, sobre taxa do lixo, é algo que o senhor pode falar? Posso, claro. Olha, como todo debate político, né, Felipe, as versões, se não bem cuidadas, crescem mais do que os fatos, né? E aí, eu quantas vezes fui vítima disso, né, do meu problema, e muitas vezes, vou dar aqui um exemplo objetivo, né, os viadutos do Cocó. Ali, hoje,
alguém que passa por ali não veja que aquela é uma obra importante para a cidade? Há 10 anos atrás, quando ela foi feita, ali era um engarrafamento absurdo. Você imagina como é que seria o engarrafamento hoje, 10 anos depois, com mais carro na rua, mais poluição, mais engarrafamento, mais tempo de espera para quem anda de ônibus, mais tempo de espera entre o transporte de casa para o trabalho, para quem tem família em casa, tudo de ruim, né, que estava ali, inclusive o meio ambiente. E aí cresceu-se uma versão de que a versão era que a gente estaria desmatando o Parque do Cocó, né? A rigor, ali, apesar de ser uma área do parque, ali o que existiu eram 90 castanholeiras, que são espécies exóticas ao próprio Parque do Cocó, não é uma espécie nativa. Foram plantadas mais de 400 ipês só dentro do Cocó. Nós aumentamos a cobertura vegetal do Cocó, reduzimos a poluição dos carros, aumentamos e fizemos um paisagismo do lado de fora do Cocó maior do que havia naquela área que foi ocupada pela obra, e fizemos uma obra de arquitetura bacana, a cidade como um todo reconheceu. Mas a gente, às vezes, a versão cresce mais do que o fato, né? E nessa segunda taxa do lixo, o que tem acontecido é isso. Essa não é uma escolha do prefeito. Ele não optou por criar uma taxa do lixo. Isso não é um caminho para arrecadar mais. Diferente, por exemplo, do aumento de ICMS que o governo do estado aprovou agora. Foi uma opção administrativa para poder aumentar a arrecadação. A taxa do lixo é uma imposição do marco novo do saneamento básico, que é uma lei que tem elementos importantíssimos nela, inclusive de possibilitar a ampliação de saneamento urbano e rural, acesso à água potável, mas que tem como obrigação para os municípios criar a taxa do lixo. E se o prefeito não fizesse? Vamos lá. Aí o que é que aconteceu? O que aconteceu é que o dinheiro que os municípios recebem, por exemplo, da saúde e da educação, que são transferências obrigatórias da União, não viriam mais. O município estaria numa situação de falibilidade, estaria quebrado, porque a União deixaria de repassar esse recurso. Isso é tão verdade que você acha que 23 das 27 capitais do Brasil já teriam a taxa do lixo se não fosse obrigatório, e todas terão daqui a alguns meses, porque é uma questão de obrigação de uma lei federal. Tanto o prefeito estaria em improbidade, como o município estaria em prejuízo. O que aconteceu aqui, na verdade, foi uma coisa até diferente. Para mostrar que não haveria uma busca por arrecadação, o prefeito criou uma larguíssima base de isenção para que a população mais pobre ou com menos condição aquisitiva da cidade pudesse não pagar. Então, são em torno de 70% dos imóveis que são isentos, exatamente para não parecer que a taxa aqui está buscando arrecadar, mas sim buscando cumprir uma legalidade de uma lei federal. É popular? Obviamente que não é. Dá margem para que as versões, às vezes demagógicas e maliciosas da política cresçam? Dá, como decisões que a vida pública nos impõe e dão. Quantas vezes eu não fui vítima desse mesmo tipo de circunstância? Mas é bom dizer que, primeiro, a taxa não foi uma decisão, foi uma imposição de uma lei federal. Segundo, aqui ela veio acrescida de uma base de isenção que outros municípios não criaram. Mas é muito bom dar oportunidade para poder a gente esclarecer o debate, porque às vezes a malícia da política, a demagogia, né, o povo já pensando em eleição no próximo ano, acaba criando versões que não são exatamente verdadeiras. Perfeitamente. Já se encaminhando quase para o final do nosso bate-papo, é visível, né, a nova roupagem que o senhor deu à Fortaleza capital em algumas áreas como mobilidade urbana, por exemplo, é um dos seus legados. Mas eu queria que de fato o senhor falasse do seu legado. Eu acho que isso foi a minha marca na gestão de Fortaleza. E aí, que o senhor comentasse sobre o seu futuro na política. Como é que o senhor pode continuar ajudando a população do Ceará, de Fortaleza, mesmo sem estar como prefeito ou sem estar como deputado? Felipe, obrigado pelo comentário, pela pergunta. Às vezes a gente é conhecido não pelo legado que a gente queria que fosse, ou por aquilo que a gente julga que terá um mau impacto no futuro. A compreensão e o julgamento público, eles são muitas vezes distintos daquilo que a gestão enxerga de si mesmo, né? E talvez pelo aspecto inédito, novo, assim, que mexeu
com a dinâmica da cidade, das ações de mobilidade. Quando eu acabei a prefeitura e fazia essa pergunta, a resposta que vinha era a mobilidade como a marca principal. E eu atribuo isso muito mais porque a mobilidade estava na cidade inteira, eram obras muito visíveis, né, túneis, viadutos, faixas exclusivas de ônibus, corredores de ônibus, né, ciclovias, ciclofaixas. Então, como isso mexeu muito na dinâmica visual da cidade e tinha uma coisa nova, ela virou uma marca. Mas assim, a gente fez muita coisa na saúde, né? A gente ampliou muito a rede de saúde do município, o JF2, o Hospital da Criança, UPA, Policlínica e tal. E isso é uma coisa também que eu me orgulho como médico de ter podido contribuir. Mas se você perguntar para mim lá dentro o que é que eu acho que talvez seja o mais transformador para o futuro de Fortaleza, tenha sido os investimentos na educação. A gente tem uma cidade ainda rica e desigual. Fortaleza hoje é o maior PIB do Nordeste do Brasil, virou de uns 6, 7 anos para cá, a maior economia do Norte e Nordeste. Agora nos dados já desse ano, né, e do ano passado, é a capital do Norte e Nordeste que mais gerou empregos, mesmo a gente no cenário de desemprego no Brasil, é a capital que mais gerou emprego do Norte e Nordeste. Então tem muita oportunidade, mas tem muita desigualdade. E desigualdade você só modifica dando ao filho da família mais vulnerável, que mora no bairro mais violento, com circunstâncias às vezes familiares, sociais e comunitárias de muita necessidade, dá a essa criança o direito a estudar numa escola em tempo integral, de qualidade, que alimente bem, que preserve o seu sonho, que dê direito a ele de poder construir um futuro, a ele ou a ela, de construir o futuro do seu desejo. Por isso que investir na escola em tempo integral, eu acho que seja talvez a marca que para o futuro mais vai contribuir com a mudança de uma realidade social que é do Brasil e que está expressa também na nossa cidade de Fortaleza, que é da desigualdade social. Primeiro, agradecer aí ao povo bom do Ceará que me deu a confiança do seu voto, que me deu a confiança, muitas vezes, de ouvir as minhas propostas, de considerar o seu voto. Eu sou muito grato à Fortaleza pela oportunidade de ter sido prefeito dessa extraordinária cidade, mas ao Estado do Ceará por ter sido deputado estadual 2 vezes e pela confiança e votação de gente de várias cidades do interior que acabaram confiando o seu voto a mim. Minha gente, é só dizer que eu vou continuar na luta da política, porque aqui está a minha paixão, aqui está a minha vocação. Sem perder o rumo e o prumo da coerência, das minhas convicções, lutar com respeito, com decência, de forma responsável e construtiva pelo Ceará, que vocês e eu sonhamos ainda. E vou fazer isso de forma, como eu disse, gradual, progressiva e muito responsável e comprometida. Queria agradecer muito, Felipe, a vocês que fazem a Rede ANC, parabenizar pela iniciativa. Estou impressionado com, como eu disse, com o alcance de vocês, apostando na mídia comunitária, no comunicador local, na informação das cidades, independente do seu tamanho, do tamanho da sua economia, dá ao Ceará um espaço igual. O Ceará por inteiro aqui na Rede ANC. Parabéns a vocês, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui.